Quem quiser pode acompanhar pela lousa ou pelo compartilhamento de tela aqui. Bom, vocês, se tudo deu certo, né, vocês mediram os pontos do filtro passa-baixa, ou seja, ele deveria deixar passar tudo quando a frequência é baixa e barrar a voltagem quando a frequência é alta. Mas como que isso funciona? Eu vou deixar para vocês usarem como referência o material, tanto do que o Laus produziu, quanto o que vocês veem em física teórica mesmo, né? Lá em fenômenos eletromagnéticos. Mas porque a gente precisa aqui hoje, vocês têm que lembrar disso daqui. Então, a voltagem na saída do filtro, Vout, dividido pela voltagem na entrada do filtro, Vin. Então, esse aqui é um número menor ou igual a 1. Quando o filtro deixa passar, o que sai é igual ao que entra. Quando o filtro está barrando, está segurando a frequência, o sinal, então o que sai é menos do que entra, ao ponto que o que sai pode tender a zero. Nunca é zero perfeitamente, mas pode tender a zero. E aí, do lado de cá, nós temos uma expressão que é assim. A reatância capacitiva XC dividido pela raiz quadrada de R ao quadrado, que é a resistência do filtro, mais a reatância capacitiva XC. Tá bom? Então, essa expressão, lembrando que a reatância capacitiva, isso daqui é 1 sobre ômega C. Eu não usei ômega ontem em lugar nenhum. Ômega é a frequência angular. É a mesma coisa que fazer 2πf vezes C, que é a capacitância. Nosso objetivo é medir a frequência característica do filtro. Quem que é a frequência característica? É quando isso daqui é igual a R. A gente falou isso ontem, né? É quando esse valor aqui é igual à resistência. E aí, ontem, inclusive, eu falei para vocês que isso fazia passar metade, mas metade é uma ordem de grandeza, não faz passar exatamente metade. E a gente vai saber aqui exatamente quanto é o exatamente. Então, a frequência de corte é aquela quando a reatância capacitiva, que é essa resistência a oscilações que o capacitor tem, quando ela iguala a resistência natural do circuito. Então, se a gente substituir isso aqui, primeiro nós vamos descobrir quanto que é essa razão, quando essas coisas são iguais. Então, Vout sobre Vin, isso daqui é igual a... Se eles são iguais, então eu vou escrever tudo R. R sobre R quadrado mais R quadrado. E aí, aqui embaixo dá 2R quadrado. O R quadrado sai da raiz, então fica R sobre raiz de 2R. O R vai embora com R. Isso daqui dá 1 sobre raiz de 2. Então, você vê que é um número irracional. 1 sobre raiz de 2, de acordo com a minha calculadora aqui, é 0,7071066, blá, blá, blá. Ou seja, aproximadamente 0,707, ou se vocês preferirem, em porcentagem, 70,7%. Bom? Então não era 50, era 70. Ok, e aí como que eu sei, então, qual é a frequência característica? Se eu igualo isso daqui a R, se eu digo que tudo isso daqui é igual a R, e eu isolo F, eu passo F para cima e R para baixo, fica que a frequência característica é igual a 1 sobre 2πRC. E RC é a constante de tempo do meu circuito. Então, isso aqui é 2π tal, do circuito RC. Tudo bem, nosso objetivo é encontrar a frequência característica do nosso circuito, através das medidas que nós fizemos.
Então, é essa função aqui. Essa função, ela depende, né, da frequência. A frequência está lá dentro. E, na verdade, olha que legal, eu consigo reescrever o xc. Agora que eu sei que a frequência característica é 1 sobre 2π rc, eu posso pegar esse cara aqui, multiplicar em cima e embaixo por r. Se eu multiplicar em cima e embaixo por r, em cima fica r mesmo, porque r vezes 1 é r. Embaixo fica 2πcr, que eu acabei de multiplicar embaixo, que é exatamente esse cara aqui. Então, ter isso aqui embaixo é a mesma coisa que ter a frequência característica em cima. E aí sobrou essa frequência embaixo que eu não usei. Então, isso aqui é uma outra forma de escrever a reatância num filtro, especificamente no filtro. Bom, se isso aqui é verdade, eu posso substituir aqui em cima. E vai ficar assim. Primeiro, eu vou chamar essa razão, Vout sobre Vin, eu vou chamar isso aqui de R. É a minha razão. R, R já tem um R aqui. Vou chamar de Rho, a letra grega, tá bom? Que tem som de razão, parece R de razão, mas não vai confundir com R de resistência. Pronto. Então, a razão é igual a xc sobre raiz quadrada de r quadrado mais xc quadrado. Se eu elevar os dois lados ao quadrado, fica que ρ quadrado é igual a xc quadrado sobre r quadrado mais xc quadrado. Aí eu passo esse cara inteiro para cima multiplicando, ρ quadrado, fica r ao quadrado mais xc ao quadrado, que é igual a xc ao quadrado. xc é onde está a minha frequência, tá? É a minha variável. Então, eu vou fazer a distributiva aqui e aqui, e aí fica assim, ρ quadrado, r quadrado, mais ρ quadrado, xc quadrado, é igual a xc quadrado, estava sozinho do outro lado. Agora, eu vou passar isso aqui para o outro lado, isolar todo mundo que tem xc de um lado só. xc quadrado, então esse cara já estava aqui, é ρ quadrado, e esse aqui passou para o lado de cá, fica menos 1. E isso aqui é igual, esse cara eu vou passar para o outro lado, é igual a menos ρ quadrado, r quadrado. Se eu passar o r quadrado dividindo, vou mudar de cor de novo, vai ficar assim, xc quadrado sobre r ao quadrado, que eu posso, inclusive, tirar esses quadrados daqui e colocar num parêntese só. Então, é isso aqui que multiplica esse cara, multiplica esse parênteses, ρ menos 1, que é igual a menos ρ quadrado do outro lado. E, finalmente, eu vou passar isso aqui dividindo. Eu posso trocar de sinal aqui, posso passar, em vez de ρ quadrado menos 1, fazer 1 menos ρ quadrado, aí o negativo que aparece aqui na frente vai cancelar com esse negativo. Vocês confiram essas contas depois, por favor. Isso aqui fica assim. Isso aqui é igual a ρ 1 menos ρ quadrado. Eu talvez tenha passado do ponto aqui, porque eu queria esse cara aqui como x, mas eu vou continuar para mostrar até onde a gente pode chegar. Bom, esse quadrado está aqui fora, perdão. xc é rfc por f, pela frequência. Se eu passar o r dividindo para o lado de cá, xc sobre r é fc sobre f. Então, é esse lado aqui. Isso daqui é fc sobre f ao quadrado
que é igual a ρ quadrado 1 menos ρ quadrado. Então, essa aqui é uma das formas que a nossa função pode ter. Agora, tudo depende de como fazer o gráfico, né? Como o nosso gráfico ele é a razão, o ρ, pela frequência f, é como se esse cara fosse o y e esse aqui o x. Então, quando a gente olha para a nossa função, vai começar aqui em 1, ela vai ter uma coisa, vai ter uma cara mais ou menos assim. Aqui estava assim, né? Estava fc por f ao quadrado, que é igual a ρ quadrado 1 menos ρ quadrado. Faz sentido, porque ρ é um número menor do que 1. Então, ao quadrado, ele é menor ainda do que 1. Portanto, essa subtração é sempre positiva. Isso aqui dá sempre certo, porque esse número é quadrático, né? Então, ele sempre tem que ser positivo também. Então, os sinais batem. Agora, eu queria poder escrever uma função ρ de f, para poder ajustar aqui. E, se possível, linearizar, para poder fazer esse ajuste melhor. Então, como que eu posso fazer isso aqui? A gente vai ter que manipular um pouquinho, né? Deixa eu pensar. Eu acho que talvez a primeira coisa seria sumir com esses quadrados. Tá bom? Eu vou dizer que ρ quadrado é... Eu estou com medo de chamar de y. Acho que eu não vou chamar de y, porque depois eu quero chamar outra coisa de y. Vamos nos prometer que a gente não vai pôr nenhuma raiz aqui. Deixa todos esses quadrados onde estão, tá bom? F quadrado é igual a ρ quadrado 1 menos ρ quadrado. Como se cada quadrado tivesse grudado no seu número e não pudesse sair. Então, esse cara aqui é o meu x, eu vou passar ele multiplicando para cima. Na verdade, eu vou meio... Deixa eu pensar aqui. Eu teria que meio que desfazer... Ah, não, tá bom, ó. Inverte dos dois lados. Lembrei. Inverte dos dois lados. E fica assim, ó. Como se pegasse esse aqui para cima e esse aqui para baixo. Fica assim, ó. 1 sobre ρ quadrado sobre ρ quadrado, que é o inverso desse, tem que ser igual a f quadrado sobre fc quadrado, que é o inverso desse. Pronto. Aí você vem aqui e chama tudo isso aqui de y. Tudo. E o f quadrado você chama de x. E o 1 sobre fc quadrado você chama de a. Então, minha função ela passa a ser y igual a ax, onde y é igual a 1 menos ρ quadrado sobre ρ quadrado, tudo isso. X é a frequência ao quadrado. E a, que é o coeficiente, é 1 sobre fc ao quadrado. Então, na verdade, eu vou linearizar o nosso gráfico dessa forma. Você pode fazer esse gráfico assim para ficar bonito, com seus pontos, né? Mas o que a gente precisa é esse aqui. Então, gráfico de y por x. E os nossos pontos vão formar bonitinho aqui. Com suas barras de erro. E o ajuste dele vai dar um coeficiente angular A
E aí, quem é a frequência característica? Se A é 1 sobre a frequência ao quadrado, a frequência é raiz de 1 sobre A ao quadrado. Não, de 1 sobre A só. Ok? A gente pode chamar isso aqui também de A elevado a menos 1 meio. O meio é da raiz e o menos é porque o A está embaixo. Tudo bem até aqui? Se eu deixar assim, vocês já sabem o que fazer então? Pega os dados. Vocês mediram. Gustavo, a gente, na hora que a gente foi pegar os dados, a gente foi até 0,5. Então a gente para e pega só até 0,70? Não, quanto mais dado, melhor. Ok. Tá? Nosso objetivo nunca foi medir até a frequência de corte. Foi ter dados para garantir que a gente passava da frequência de corte. Certinho. É isso. Então você vai ter uma tabela onde você tem aqui a frequência, Vout, Vin. O Vin deve ser mais ou menos igual para todo mundo. Mas mesmo assim, às vezes muda. E aí dessa tabela, você vai tirar um ρ, que é Vout sobre Vin. Então você vai pegar, se aqui, por exemplo, era 8,30 e aqui era 12 volts, 12,3. Então, quem que é o ρ? O ρ vai ser 12,3 dividido por 8,3. Não sei porque eu inventei 2,3, mas tudo bem. Deixa assim. Dá 8 por 12, dá 0,675. Aí, você vai obter um y. O y é quem? É ρ quadrado, 1 menos ρ quadrado. Certo? É isso aqui. Opa, escrevi errado. É o contrário. É 1 menos ρ quadrado sobre ρ quadrado. Então, está aqui na minha calculadora. Eu vou levar isso aqui ao quadrado. Dá 0,45. Aí eu vou fazer 1 menos isso, dividido por ele de novo. E aí esse número dá maior que 1, dá 1,196. Okay? E a frequência, vamos supor que isso daqui tudo eu estivesse medindo em 15,8 Hz. Então, esse cara, ele nesse momento, ele é adimensional. Tá? Ele não tem unidade. Mas o x vai ter. X é f quadrado, isso a unidade disso é Hz quadrado. Então, você vai pegar esse 15,8 e levar ao quadrado, que dá 249,6. Como é 3 algarismos aqui, para arredondar 3 aqui também, dá 250, certinho. Hertz quadrado. E aí você vai lá no seu gráfico e vai colocar o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto ele é em 250 por 1,196. Tá? Pôs o ponto. Agora, o maior detalhe é o seguinte: qual que é o erro desse ponto? Quem que é a barra de erro aqui? Ninguém se arrisca? Ó, da frequência, a gente vai considerar que o erro é de mais ou menos meio Hz.
aqui nessa casa aqui. Tá? Aliás, meio não, perdão. Mais ou menos 0,1. Certo? Então, mais ou menos 1 nessa casa, é bem pequeno. Da voltagem, também. Acho que da voltagem é uma porcentagem do fundo de escala. A gente pode arredondar para um erro de mais ou menos 5 na última, perdão, mais ou menos 1 na última casa. Então, por exemplo, se esse aqui é 8,30, então o erro desse cara aqui seria 0,01. Certo? Esse aqui seria 12,30 que eu inventei, então seria 0,01. Podem usar esses erros. Okay? Esses são os erros instrumentais, eles vêm do osciloscópio. Agora, como que eu propago daqui para cá? Porque no fundo eu preciso do erro de y e do erro de x. É isso. Então vamos fazer isso. Primeiro ρ. Então ρ é V out sobre V in. E a gente vai considerar que os dois têm mais ou menos uma incerteza sigma V que é igual. Então, o mesmo número do erro dos dois. Quem que é o erro de ρ? Tem que usar a equação da propagação do erro, mas, na verdade, quando você tem um erro da divisão, ela simplifica. E fica assim, ó. Sigma ρ sobre ρ ao quadrado é igual a sigma V sobre V in ao quadrado mais sigma V sobre V out ao quadrado. Então, esse aqui é igual aqui e aqui. A gente consegue colocar em evidência. E aí aqui dentro fica 1 sobre V in quadrado mais 1 sobre V out ao quadrado. E do lado de cá tem isso aqui ainda. Então, se eu tirar a raiz dos dois lados, fica assim. Erro de ρ sobre ρ igual ao erro da voltagem, porque eu tirei a raiz, então esse quadrado some, que multiplica a raiz quadrada de 1 sobre V in quadrado mais 1 sobre V out ao quadrado. E aí você pode fazer o MMC aqui e tal, mas para ser sincero, não necessariamente compensa fazer esse MMC aqui. Do jeito que está aqui já está bem representado, vocês conseguem calcular. Então você vai pegar... Não, talvez dê para melhorar só uma coisa aqui. Espera um pouquinho. Passo o ρ para cá multiplicando, e fica assim, sigma ρ é igual a sigma V. O ρ, ele é V out sobre V in, então fica V out em cima sobre V in embaixo, que multiplica essa raiz. Certo? Do jeito que está aqui. Não sei se melhora muito. Acho que não melhora não, vai ficar complicado do mesmo jeito, tá bom. Então pode parar na de cima aqui. Pode parar nessa daqui. Aqui você tem tudo que precisa para calcular. Você calcula primeiro o ρ, que é a razão dos dois, do V out pelo V in. Você já calculou aqui nessa tabela, o ρ. E aí o erro de ρ você calcula de novo com o V in, o V out, e o erro de V e o próprio ρ. Né? Você passa ele multiplicando do outro lado assim, ó. E dá certo. Ok? Aí o ρ, eu vou calcular o y. Então agora, y é 1 menos ρ quadrado sobre ρ quadrado. E eu quero o erro de y. Então primeiro eu preciso calcular o erro do ρ.
Calculei. Agora eu vou fazer aqui, ó. Agora não tem jeito, não tem uma fórmula pronta. Eu preciso usar a regra da derivada. Então, erro de y ao quadrado é igual a derivada de y com relação a ρ. Só tem uma variável? Se só tem uma variável, eu não preciso desse quadrado. É só botar um módulo aqui. E aí fica erro de ρ, lado de cá. Então, quem que é essa derivada? Derivar isso daqui. Então, derivada do de cima, derivada do primeiro, que é 0 menos 2ρ, menos 2ρ, vezes o de baixo sem derivar. Então, derivada de cima vezes o de baixo, mais, não, menos o de cima. Está indo, mas tá tudo bem. Tá bom. Menos o de cima sem derivar, vezes a derivada do de baixo, que é 2ρ, dividido pelo de baixo ao quadrado, que é ρ à quarta. Ufa! Complexo, hein? Então, o que eu tenho aqui em cima? Eu tenho 2ρ ao cubo, menos 2ρ ao cubo, menos, aqui eu tenho 2ρ vezes 1, então menos 2ρ, e depois menos com menos mais 2ρ ao cubo, dividido por ρ à quarta. Então, esse foi embora com esse, que é igual. Isso aqui, esse ρ vai embora com um dos daqui, e fica menos 2 sobre ρ ao cubo. Como é módulo, então, o erro de y é igual a 2 sigma ρ, que já estava lá, dividido por ρ ao cubo. Ufa! Então, dá para combinar esse com esse, e aí fica assim, ó. Sigma y é igual a 2 vezes o erro de ρ, que é ρ sigma v, que multiplica essa raiz aqui, tá? Só deixei representado, dividido por ρ ao cubo. Então, esse vai embora com esse, sobra um 2. Portanto, o erro de y é 2 vezes sigma v sobre ρ ao quadrado. Bom? É isso. Aviso. Aviso. Não é assim que faz. Só dá para fazer isso porque os erros são bem pequenos, tá bom? O jeito certo de fazer seria pegar essa equação aqui do y em forma de ρ, escrever aqui quem é Vout e Vin, então vai ter Vout e Vin aqui, Vout e Vin aqui, e aí fazer a regra da derivada para Vout e para Vin direto, não passar pelo ρ. Esse é o valor certo. E do jeito que está feito aqui, vai dar certo para pequenos erros, que é o nosso caso. Então, o que eu preciso para calcular o erro do y? Eu preciso do erro da voltagem, e aí 2 vezes o erro da voltagem, dividido pela razão entre elas ao quadrado, vezes essa raiz aqui, que está aqui em cima. E aí você vai fazer isso na planilha para todos os y. E, pela mesma lógica, o erro de x, levando em conta que x é só a frequência ao quadrado, então a hora que você deriva e tira o módulo, o erro de x é igual a 2 vezes a frequência vezes o erro da frequência. O erro da frequência é bem pequenininho, mesmo multiplicando por um valor grande da frequência, o x² é bem maior, o que significa que o erro de x vai ser um erro bem pequeno com relação ao número. Então, a gente vai poder ignorar a barra de erro em x, o que é sempre bom. Então, façam a barra de erro para y e vocês vão poder ignorar a barra de erro em x. Jogue isso naquela nossa planilha do Q² e você vai ter o valor do A, e aí do A você vai tirar a frequência de corte.
Ok? Como que é o erro da frequência de corte? Quando você tiver o erro de A, você quer o erro da frequência de corte? Então, isso daqui é o módulo da derivada de A com relação à frequência de corte, vezes o erro de A. Ao contrário. Aqui dentro está errado. É a derivada da frequência de corte com relação a A. Então, a gente escreveu aqui atrás, a frequência de corte era A elevado a meio. Vou derivar aqui mesmo, tá? Isso daqui cai o menos meio. A elevado a menos meio menos 1, que é menos 3 meios. E é isso, né? Isso aqui é equivalente a menos 1 sobre 2 raiz quadrado de A ao cubo. É equivalente a isso aqui. Quando você tira o módulo, esse menos some. Então, a incerteza da frequência ela é igual ao módulo, então é 1 sobre 2 raiz quadrada de A ao cubo, e aqui em cima, nesse 1, é o sigma A. Ok? Então, você parte das incertezas instrumentais, que vem do osciloscópio, propaga para ρ, de ρ propaga para y, y você põe no gráfico, quando a tabela te dá o erro de A, ele propagou dos pontos para A, é isso que ele está fazendo, é uma propagação, e aí a última propagação final é do A para a frequência de corte. Então, você vai trazendo de um para o outro. Tá bom? E é isso. E eu preciso encerrar a aula, porque está na hora de eu olhar minhas crianças. Vocês ouviram minha esposa vir me falar aqui que ela estava saindo. Chegou o meu horário de ficar com as crianças. Mas eu estarei no celular, no Google Classroom. Qualquer coisa vocês me chamam. Ok? Façam as continhas. Daqui 1 hora, mais ou menos, eu vou colocar o formulário 4 no ar para vocês. Certinho, Gustavo. Muito obrigada. Tá bom? Gustavo, obrigado. Eu fico feliz que os 6 estão aqui, porque demora um pouco para o Google me mandar esse vídeo. Pelo menos todo mundo viu. E vocês estão com o link da lousa. Não percam o link da lousa, porque vocês podem revisar essa lousa agora com o link. Mas qualquer coisa, daqui a pouco eu coloco a gravação no ar também. Combinado? Certo. Então tá bom, gente. Então vamos nos falando. E amanhã a gente se encontra às 2 horas para fazer o encerramento do curso de qualquer maneira. Vou passar as notas de vocês e tudo. Ok. Certinho. Tranquilo? Certinho. Obrigado. Obrigada, Eu que agradeço, Gustavo. gente. Tchau, tchau. Bom trabalho para vocês. Obrigado.